Olá, tudo bem? Você já deve ter ouvido por aí alguém dizendo que criança cheinha é que é mais saudável. Não é bem assim, não. O aumento da obesidade entre crianças e jovens é uma das preocupações da Organização Mundial da Saúde. Em outubro de 2017, a OMS fez um alerta de que já são 124 milhões de crianças e adolescentes obesos em todo o mundo. Uma pessoa é considerada obesa quando o índice de massa corporal está acima de 30, o que é bem diferente de estar com apenas alguns quilos a mais na balança. A Organização Mundial da Saúde revelou também que em apenas 4 décadas o número de obesos nessas faixas etárias saltou de 11 para 124 milhões. Além disso, outros 123 milhões com idades entre 5 e 19 anos estão com excesso de peso. A incidência nesses grupos é um pouco maior entre meninos, enquanto a proporção é de 8 meninos para cada grupo de 100. Entre as meninas, esse número fica em torno de 6. Como fazer com que crianças e jovens passem a ter uma alimentação saudável? E qual é o papel das famílias e das escolas no enfrentamento da obesidade infantil? Assuntos do Salto para o Futuro de hoje. Continuem ligados porque a nossa conversa começa logo depois do intervalo aqui na TV Escola, porque é bom saber. Estamos de volta com o Salto para o Futuro. Na pauta do debate de hoje, a obesidade infantil. São nossos convidados o Dr. Cid Pitomba, especialista em cirurgia bariátrica, e a professora Cláudia Valéria Cardim, professora do Instituto de Nutrição da UERJ. Cid e Cláudia, muito obrigado pela presença aqui no Salto para o Futuro de hoje. Para começar essa nossa conversa, acho que é importante, Cláudia, te ouvir para que você nos diga quais são os fatores que podem aí nos ajudar a entender esse aumento tão grande da obesidade entre crianças e adolescentes. Bem, quando a gente fala de obesidade, é uma complexidade muito grande a gente entender como que nós chegamos até aqui, né? A cada ano a gente aumenta 2 pontos percentuais na prevalência de excesso de peso na população brasileira e em crianças também. 2% por ano? Isso. Muita a prospecção é essa. Então, em breve, nós seremos um dos países mais obesos do mundo. E isso está... a gente vai pensando, né, do que a sociedade hoje tem vivido em relação a exposições. A gente teve uma mudança de estilo de vida, se gasta menos energia, uma diversidade de produtos, principalmente a mudança da estrutura da alimentação do brasileiro, que hoje é às custas muito mais de alimentos ultraprocessados. E a gente tem também um impacto muito grande no comportamento alimentar do brasileiro por conta da influência da mídia. Então, hoje, o que está se discutindo em relação ao controle da obesidade passa por se repensar nacionalmente os sistemas alimentares, principalmente as políticas públicas que vão ter esse impacto importante, não só a tomada de decisão individual e a culpabilização do indivíduo em relação ao excesso de peso, mas sim uma grande política pública que possa contribuir para uma mudança nos padrões de vida. Agora, doutor Cid, como a gente disse ali na abertura, o senhor é um especialista, né, em cirurgia bariátrica, já fez aí muitos procedimentos aqui no Rio de Janeiro, não só no Rio, mas em outros estados também, até fora. Como é que o senhor observa esses fatores, nessas pessoas que chegam, né, até o senhor? É isso que está em jogo? Esse número também de obesidade mórbida tem aumentado? Como é que o senhor vê o que aponta aí a Cláudia no seu trabalho lá no cotidiano do hospital? Na verdade, são duas situações diferentes, né? Quando a gente trata a questão de obesidade, vamos dizer assim, o sobrepeso, né? Que é a obesidade do paciente, vamos dizer assim, gordinho, né? Isso é um tipo de obesidade que tem N fatores agregados aí que levam a esse tipo de obesidade. Tem muito a ver hoje com a questão da comida industrializada. Isso tem a ver com fatores econômicos importantes, principalmente que a comida industrializada tem muito mais fácil acesso, é mais fácil de ser preparada e é muito mais barata e tem um fator importantíssimo que na maior parte das vezes não estraga. Então, quando você faz oferta de alimento saudável, ele além de ter um preço que não é um preço muito barato, além disso ela estraga e é difícil de conservar. A gente está falando de uma economia ou de uma população que tem dificuldade econômica de comprar o próprio alimento. Então, para ela, às vezes, vamos dar um exemplo, você vai comprar uma manga, você podendo comprar 3 pacotes de macarrão instantâneo. E esse macarrão instantâneo não vai estragar e a manga, se não comer naquele dia, porque trabalhou, não vai comer. Então, a obesidade do sobrepeso, do paciente que está gordinho, é um tipo de obesidade. E isso há um crescente enorme no mundo inteiro, é uma pandemia mundial, né? Todos os dados demonstram que as economias não vão sustentar a quantidade de obesos, diabéticos e as consequências dessas doenças futuras. De um outro lado, vem a população dos portadores de obesidade mórbida, que, diferentemente dessa população de sobrepeso e de obesos,
eles são portadores de uma doença. Agora, Cid, desculpa te interromper. Você disse aí que o gordinho, quem está em sobrepeso, esse é um cenário que é visto no mundo inteiro como uma pandemia, um problema de saúde pública. Sim. E a obesidade mórbida, os índices também têm crescido ou não, estão estabilizados ou estão caindo até? Não, todos os índices estão crescendo. O da obesidade tem crescido muito mais do que dos obesos mórbidos. O da obesidade, um fator importante, já que a gente está falando de obesidade infantil, pela primeira vez na história, a obesidade infantil está crescendo junto com a obesidade de adulto. Sempre foi assim, havia um crescimento na obesidade infantil, mas a obesidade de adulto sempre cresceu mais percentualmente, anualmente, do que comparado com a obesidade infantil. Hoje, a obesidade infantil cresce em números igual à obesidade de adulto. A obesidade mórbida tem dois fatores importantes. Um, que é uma população menor, né? Apesar de você hoje estima que no Brasil você tenha cerca de 3 milhões de obesos mórbidos, talvez 5. Porque você nem tem muito esse referencial. Porque o portador de obesidade mórbida, na maior parte das vezes, ele está excluído da sociedade. A gente, no Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica, pega pacientes para avaliar dentro de porões, dentro do meio de comunidades. Eles não têm nem acesso ao Sistema Único de Saúde ou a um posto de saúde para se ter um dado epidemiológico do tamanho dessa doença. Né? Porque às vezes até a locomoção mesmo é comprometida, Tudo é né? comprometido. Financeiramente é difícil para eles, tudo é comprometido. Então é uma população diferente, né? Agora, a gente está aqui falando para um público fortemente de educação, né, mais voltados para a escola, e vocês dois têm, né, histórico de trabalhos com a população da educação, né, com o sistema educacional ou com os sistemas educacionais aí diferentes. Cláudia, você faz parte de um núcleo, né, que tem observado, né, a alimentação escolar. O que vocês têm visto? O que a gente tem observado é que ainda há uma rejeição muito grande ao alimento fornecido pela escola e uma adesão, que a gente diria assim, questionável à legislação que impede a comercialização de alimentos não saudáveis no ambiente escolar ou próximo ao ambiente escolar. Isso é mais, né, a gente vê de uma maneira muito mais importante na rede privada, por conta da legislação que impede que as cantinas funcionem dentro das escolas públicas. Essa legislação já está em vigor há algum tempo, desde 2015, se eu não me engano. E o problema é a falta de fiscalização, que se a gente circula pelas escolas, a UERJ tem vários projetos de apoiamento de desenvolvimento de estratégias na rede pública de ensino, e a gente vê que no entorno, que não é nem um entorno muito distante, é na calçada da escola, muitas das vezes, esses alimentos são fornecidos. Tem então, ali a barraquinha vendendo doce, vendendo refrigerante. E o aluno já entra com aquele alimento e, assim, a gente tem, dependendo do cardápio, cerca de 50%, às vezes, das preparações são jogadas no lixo. Né? Principalmente, a gente vê uma aversão muito grande ainda das frutas e verduras, principalmente verduras e legumes, na alimentação. Então, a gente tem feito um trabalho junto aos professores, introduzindo nos conteúdos pedagógicos questões relativas à mudança de padrão alimentar, fazendo experimentações nas escolas, fazendo práticas educativas também nas escolas. Cid, você também está participando de um projeto que acompanha a alimentação de crianças e adolescentes, alunos de escolas públicas em alguns estados. O que você tem visto também? Coincide com o que a Cláudia acaba de trazer para a gente? A gente está fazendo um documentário muito interessante. Quer dizer, na verdade, a gente tem levantado o hábito alimentar de diversos tipos de escolas, desde creche, crianças muito pequenininhas, a escolas em vários níveis, né? A gente tem tido contato tanto com as crianças quanto com as merendeiras, indo em loco, né? Visitando, vendo que tipo de alimento está sendo feito, que tipo de alimento está sendo ofertado e qual é o relato desde essas crianças pequenas às crianças maiores. E o que a gente notou no primeiro momento, a gente ainda está levantando, isso é uma coisa grande, não é só o estado do Rio, mas já teve a oportunidade de visitar algumas cidades do estado do Rio de Janeiro com características totalmente diferentes. Visitamos ilhas, visitamos montanhas, visitamos Baixada Fluminense, visitamos região dos lagos. E o que a gente notou é que há, na maior parte das escolas e nas creches, uma oferta alimentar bem adequada, que serve todos os programas, principalmente os programas federais, da merenda escolar. Então, há oferta de verduras, de legumes, há relato de palestras e orientações para as crianças. As próprias crianças falavam sobre isso, que havia relato de informação de alimentação saudável nessas escolas. Mas o que a gente notou claramente era que há uma dificuldade muito grande em relação a próprias famílias ofertarem isso em casa. Então, a maior parte das crianças, desde as mais pequenininhas, que são as que falam, não são muito preparados. Quando você conversa com um adolescente, ele quer dizer que ele come arroz integral, frango, etc. Você nota
que ele está falando aquilo porque tem uma televisão do lado. Que filmando. pega bem dizer aquilo ali. Já na criança pequena, ele é completamente espontâneo em dizer o que exatamente ele come. E a gente notava que nas crianças da faixa etária menor, todos, os relatos de todos, quase, era de uma alimentação não saudável quando saíam desse ambiente da creche ou desse ambiente escolar. Quer dizer que a oferta alimentar na residência não era uma oferta alimentar saudável. Agora, Cláudia, o doutor Cid já apontou aí um fator, né, que seria talvez a questão econômica, e de fato muitas famílias pensam assim, se isso vai estragar e eu vou poder ter um outro alimento que vá se manter ali ao longo de uma semana inteira, é óbvio que se eu não tenho dinheiro, eu vou ali tentar comprar algo que se mantenha e não que se estrague. Mas a gente sabe também que existem outros fatores aí nessa opção familiar, né? Um deles também é uma questão de status, né? Virou num determinado momento o que você tem industrializado, te coloca num patamar aí social, diante de um coletivo social ali, em outro lugar. Você concorda com isso? Já vimos pesquisas falando disso. Você concorda observando isso? Que esse também é um fator? E quais outros fatores estariam por trás? Essa questão que você colocou, ela é importante sim, até porque a gente olha assim com os pais de crianças pequenas, que existe aquela coisa da preferência das marcas, né? Sim. Então, quando a gente ensina lá numa oficina culinária com pais a fazer um iogurte de inhame com morango, eles olham com aquela cara assim, e até que eles experimentam e veem que é bom. Mas a marca do produto é uma coisa que dá um status na comunidade. Mas, por outro lado, existe uma questão realmente das habilidades culinárias que vêm sendo desconstruídas ao longo do tempo, né? Essa coisa da desvaloração de estar na cozinha, como se cozinhar fosse uma grande perda de tempo. E a gente tem tentado resgatar com os pais nas escolas o valor, né, da coisa preciosa que é cozinhar. É lógico que a gente está diante de uma sociedade que trabalha, que passa muito tempo fora, e a gente tem tentado ver como que isso pode funcionar. Então, existe um projeto recentemente que a gente está desenvolvendo sobre habilidades culinárias. Porque quando a gente vem com uma proposição, a gente não pensa no trabalho que dá. Pensar no que vai comprar, onde vai comprar, como vai armazenar, como vai preparar, até limpar a cozinha. Então, existe um conjunto de questões que são concretas da vida das pessoas que a gente tem tentado se apropriar para ver qual é a assertividade que a gente pode ter nas intervenções. Porque senão você acaba ficando, desculpa, você acaba ficando no discurso, olha, precisa comer saudável, Isso. desconsiderando o dia a dia ali, o cotidiano de uma rotina que é muito atribulada. Exatamente. A gente recebeu aqui no ano passado também uma pesquisadora que dizia da importância de se ensinar, inclusive, adolescentes, né, a lidar ali com a cozinha, a lidarem com a cozinha, porque essa é uma prática que confere a eles autonomia para poder, enfim, fazer essas escolhas saudáveis. Eu né? ia um pouco dizer nessa linha que tem uma amiga que é filósofa e disse o seguinte, cozinhar é um fator de poder, né? Sim. Porque também não está se querendo transformar aqui ninguém em chefe de cozinha, que Sim. agora virou uma outra moda, né? Se você não for chefe, você não cozinha nada. Não é isso também, né, Cláudia? Eu acho que é valorizar. A gente acabou de fazer numa prefeitura que a gente deu uma consultoria, né, pela universidade, essa coisa da valorização das receitas de família, né? Sim. E da necessidade de você resgatar os valores, né? Porque quando a gente fala do chefe que tem uma roupagem, é para você valorizar uma coisa que já tem valor, que é você poder cozinhar para os teus filhos, você poder dar uma alimentação mais saudável. E isso foi sendo desconstruído. Então, a gente fez um concurso de receitas de família, né? Onde a gente podia experimentar a galinha com quiabo, aquelas coisas que você vai deixando, né? A coisa também virando o frango congelado que tira e clean, em 5 minutos está pronto, né? Um nugget que você frita. e aí, Exatamente, que não tem fã, cadê o frango daqui, né? A criança nem liga o nome à pessoa, né? Porque ela está acostumada a ver o nugget, ela acha que frango é aquilo ali. Não, quer e dizer, agora tudo com expressões que não são, né, da língua portuguesa, nuggets, pois é. low carb. Não é? Exatamente. E essa coisa da identificação com o alimento. A gente também faz dinâmicas tentando bota os alimentos para eles darem os nomes. Então, a gente não sabia o que era uma berinjela. Aí tu pegava a berinjela assim, as pessoas não sabiam identificar. Então, a coisa do afastamento com o alimento. As pessoas não identificam mais alimentos básicos do seu cotidiano. Cid, você falou dessa questão da escolha familiar, né? Que te chamou a atenção nesse projeto que você está desenvolvendo, dessa pesquisa, desse documentário. Se a gente pudesse apontar rapidamente para quem está nos assistindo, quais são as escolhas mais infelizes que as famílias fazem para colocar nos pratos, no cotidiano dos seus filhos e filhas? O que você poderia apontar? É claramente o que a gente levantou nessa fase inicial, a gente não vai rodar o país todo, mas claramente, nitidamente, que você nota, é uma coisa que eu sempre falo para as crianças. A obesidade infantil é um problema seríssimo, não há dúvida disso. E N fatores as crianças têm que saber
qual é a consequência de você se tornar obeso, da gravidade que é você se tornar obeso. Mas o que eu sempre falo é o seguinte, nessa faixa etária, quando a gente está falando de obesidade infantil, quem faz as compras são os pais. Então, os pais é que vão ao mercado, os pais é que compram os alimentos. Sem culpabilizar ninguém, é óbvio que a gente já falou aqui alguns fatores, né, que precisam ser refletidos sobre eles, mas o que as famílias escolhem, como disse o Murilo, o que tem escolhido ali, escolhas infelizes, se é que a gente pode chamar? Nota que as crianças mais relatam de escolhas erradas são biscoitos recheados, refrigerantes, diversidade de balas, alimentos gordurosos, incluindo-se aí batata frita, o próprio alimento industrializado, nuggets, que vocês estavam falando, comidas congeladas. Então, há uma certa grande dificuldade nessa população, em questões até da cozinha, da perda de tempo no preparo do alimento. As pessoas estão vivendo uma vida muito corrida, chegam muito tarde em casa, acordam muito cedo. Então, tudo isso vai ter que chegar a um equilíbrio de dinâmica, seja governamental, seja através de leis e de ações, para que as pessoas entendam a gravidade da obesidade. Eu tenho dois fatos que eu gostaria de comentar em relação à obesidade, que as pessoas não têm noção. Por exemplo, eu sempre perguntava assim, você tem noção que, isso mais para o adulto, né, mas que essa infiltração de gordura no seu fígado futuramente pode levar a uma hepatite por gordura e pode levar a uma cirrose? Que hoje a segunda causa de transplante de fígado é essa infiltração de gordura no fígado. Então, fazendo um paradoxo com a questão do próprio fumante, hoje todo mundo sabe que cigarro dá enfisema, que a pessoa tem infarto, você olha um maço de cigarro, tem aquelas doenças horrorosas. Talvez uma das linhas que se tenha que trabalhar a obesidade, já que não se está tendo muito efeito em só a gente brincar, vamos dizer, entre aspas, com a questão do nugget, etc., talvez seja mostrar para as pessoas a gravidade que é se tornar obeso. Eu acho, só uma complementação a isso que ele colocou, a questão do consumo consciente. Hoje a gente está pressionando, através de um projeto de lei, que se mude a rotulagem, né, para uma rotulagem que muitos países, como o México, por exemplo, começou a aderir. A indústria sempre resiste, né? Vamos falar disso no próximo bloco, porque essa é uma questão muito importante. Hoje já existem informações nos rótulos dos produtos. Sim. Pelo visto, pelo que você está dizendo, não está fazendo muito efeito, pelo que o doutor Cid está falando aí também não, porque biscoito recheado é um deles, né? Você vem lá com a quantidade de gordura, enfim. Mas é assunto para o próximo bloco, tá bom? No final do bloco anterior, Cláudio, a gente estava discutindo aqui a questão da rotulagem, né? Como é que esses rótulos podem aí dizer mais claramente para a sociedade as ameaças que muitas vezes estão contidas ali nos produtos que a molecada adora e que os pais inadvertidamente compram para os seus filhos também, né? Para onde é que a gente precisa caminhar nesse sentido? Hoje já existe um projeto de lei, inclusive com possibilidade de manifestação pública, sobre a mudança dos rótulos, que na frente do produto venha um alerta sobre os riscos à saúde, né? Ou seja, que aquele alimento ele é rico em gordura, ele é rico em açúcar. Então, isso já ajuda o consumidor a fazer um outro juízo de valor que não aquele rótulo lá atrás, com letras miúdas, com uma série de componentes que são siglas, que muitas das vezes nem nós técnicos temos que consultar uma tabela para saber que tipo de aditivo é aquele. Então, o que a gente está brigando, né, na verdade é uma briga, porque é uma briga difícil com a indústria, é que esses rótulos sejam mais esclarecedores para que o consumidor tenha propriedade para escolher. Essa, você falou, é uma briga mesmo, né? O que você acha, doutor Cid? Porque é o seguinte, a indústria trabalha, ou qualquer empresa que faça propaganda, ela trabalha no positivo. Você viu com um rótulo na frente dizendo contém isso, isso e aquilo, que pode gerar a doença, diabetes, o fígado, enfim. Isso é o oposto do que o marketing faz. Você acha que é uma briga possível? Dessa briga eu entendo. Eu estou nessa briga, vamos fazer exatamente 10 anos. Em 2008, eu fui dar uma aula no Senado Federal sobre diabetes, sobre cirurgia do diabetes no mundo e etc. Quando eu acabei a aula, vários senadores ficaram estarrecidos com a questão da diabetes, isso tem 10 anos atrás. E aí a gente bolou um projeto de lei, esse projeto de lei também está lá, já na briga há 10 anos, que era uma questão da rotulagem, mas uma questão muito simples. Na verdade, assim, os rótulos seriam colocados por cores. Então, verde, amarelo e vermelho. Obviamente, haveria essa classificação, seria vista de acordo com o tipo de alimento, etc. Né? Para que isso? Porque a criança, por exemplo, a gente estava falando do nugget aqui no último bloco. O nugget ia ter um rótulo vermelho, uma tarja vermelha. Né? Um alface, por exemplo, teria uma tarja verde. Uma coisa que fosse intermediária, um azeite, por exemplo. E tanto é uma coisa saudável, mas se você usar em excesso, etc., uma amarela.
Estou dando um exemplo genérico. Sim, sim. Por que disso, dessa lei? Que com uma lei dessa, as crianças com o tempo iam notar tanto no carrinho de compra quanto na própria despensa, iam ser educadas. Mamãe, olha só, aqui em casa só tem coisa vermelha. Mamãe, aqui só tem coisa amarela. Ah, mamãe, hoje está bonito, só tem rótulos com coisas verdes. Então, para dar uma lei simples que daria a ideia, juntando-se a uma ideia dessa, né, que é a questão de você, obviamente, avaliar que tipo de alimento é esse, não ia ser uma coisa pré-julgada, a gente não gosta dessa empresa e vamos colocar esse rótulo. Uma coisa, obviamente, estudada, mas uma lei extremamente simples. Pode acabar desenvolvendo uma cultura em favor das escolhas saudáveis, né? Esse. O objetivo é as crianças identificarem na embalagem do alimento de cara, porque você não precisa ler nada, não precisa nem saber ler. Uma criança pequena, que nem saiba ler, ela vai saber que aquela embalagem vermelha não é uma embalagem legal, saudável para ela. Agora, a gente falou das escolhas das famílias, Cláudia, no bloco anterior também. Muitas vezes as famílias hoje, até por conta da vida atribulada, da rotina corrida, elas não têm tempo, como você apontou, para preparar ali alimentos saudáveis, aquela salada bonita, verde, enfim, os legumes, aquela coisa toda. E, por outro lado, também, muitos pais e mães dizem assim, mas meus filhos não gostam disso. Ele gosta do nugget. Então, ele não vai comer nada, vou fritar o nugget lá com a batata frita, para ele comer, senão ele não vai comer nada. E isso acaba virando uma muleta, porque essa criança vai crescendo, comendo só aquilo, uma alimentação muito restrita, que traz impactos sérios para a saúde, como o Cid já apontou aqui. Como é que a gente pode sair aí dessa roda viva para que esses pais, embora nessa rotina atribulada, tenham condições, desenvolvam estratégias para que essas crianças possam se alimentar adequadamente? Eu acho que a gente precisa de uma ação conjunta. A escola tem um papel fundamental de tentar aproximar mais esses pais para esse diálogo, né? Ao mesmo tempo que possa estar trazendo de uma maneira mais ativa conteúdos, que não é só na ciência, não é só naquela semaninha, porque tem lá as escolas, a Semana da Alimentação Saudável, que isso possa estar introduzido nos currículos escolares, que os alunos possam estar levando isso para casa, porque às vezes a mudança ela também vem da criança para a família, né? E também, por outro lado, eu acho que se a gente trabalha com as grandes mídias, hoje também é uma discussão do tempo de televisão, né, para as incursões públicas, né? Não estou falando programa de política, né? De programas de promoção à saúde que tenham incursões na televisão. Então, a gente precisa trabalhar com a formação de opinião desses pais que possam valorizar a prática da alimentação saudável a partir de iniciativas básicas. Às vezes, você não precisa limpar aquela folharada toda, mas se é mais possível cozinhar alguma coisa que dure alguns dias na geladeira, então a gente tem que ter uma sinergia de uma conversa que a escola possa trazer esses pais, que a criança seja motivada, mas que ao mesmo tempo a opinião pública, através das mídias, possa também fazer esse papel. Porque às vezes a escola também se ressente porque ela diz, se o menino lá, a menina, não come nada que seja saudável em casa, na hora da merenda na escola ele também não quer comer. Sim. Né? E aí fica aquele embate, assim, a escola não sabe como agir com essa criança e a família também muitas vezes não tem estratégias para poder mudar esses hábitos alimentares, né? É difícil essa mudança. É uma queda de braço muito difícil, mas essa queda de braço, ela é possível. A gente tem algumas experiências, existe uma rede chamada Rebrai, as escolas podem consultar essa rede, Rede Brasileira de Alimentação Saudável em escolas. Lá nessa página tem várias experiências bem-sucedidas no sentido de mudar o padrão alimentar das escolas. Então, escolas que desperdiçavam 50% de legumes e verduras passam a desperdiçar 10%, através de iniciativas. Então, acho que a gente tem que beber nessas experiências que são possíveis, que já estão dando certo, para que a gente possa replicar. O que a Cláudia falou, a gente já vivenciou aqui no Salto, porque a gente já viajou bastante por escolas, e eu já tive a oportunidade de ver numa escola, doutor Cid, as crianças gostavam de comer exatamente isso que o senhor falou. Biscoito recheado, o suco da caixinha, que hoje já virou também, é uma preocupação da OMS, porque são muito açucarados, né? Tem muito conservante, muito corante. Mas quando a escola começou a fazer um trabalho com a agricultura familiar, as crianças começaram não só a ver que elas comiam mal, mas valorizar o trabalho dos seus próprios pais, né? Como é que o senhor vê a questão da propaganda também? Que a gente estava falando aqui, sim, a indústria alimentícia é forte, a gente não pode negar isso, que é uma luta, e as propagandas sumiram um pouco da televisão diretamente voltadas para as crianças, mas são voltadas para os pais. Como é que funciona isso na cabeça dessas pessoas que enfim, né, que muitas vezes não compram não só para as crianças, mas para si mesmo também? Na verdade é o seguinte, a questão da comida industrializada, ou das próprias a tecnologia de alimentos que se tornou nos últimos anos, tem um lado muito positivo. Se não tivesse toda essa tecnologia de alimento,
a gente não estaria nem comendo, né? Porque a gente tem certas áreas do mundo que a quantidade de alimento produzido não seria suficiente para atender aquela população. Por um outro lado, você tem que analisar a questão do alimento saudável. A questão do alimento saudável, se a gente pegar qualquer pessoa, isso eu já tive a experiência de entrevistar, você vê uma mãe obesa com um pai obeso e um filho obeso, né? E se você perguntar diretamente o que ela oferta em casa, ela vai falar só o alimento saudável, porque você sabe que todo mundo sabe o que é um alimento saudável. Então, agregando ao já que foi comentado anteriormente, a questão do legislativo, ou seja, do país, do governo, entrar nessa briga, entre aspas, vai ser fundamental para a gente ter alguma ação. E isso envolve até a questão da mídia, isso envolve a questão do pool de indústria que oferta alimentos e tem o poder de poder seduzir na mídia. Eu posso dar um exemplo que não seria nada demais. Vamos dizer que você tem se você observar, quase toda quiosquezinho que vende sorvetinho numa maquininha fica em frente a um ponto de ônibus. Você não vai ver nenhum que não seja em frente a um ponto de ônibus. Que é uma lei simples. Você não tem como tirar aquilo dali. Que é um lugar de espera, um lugar que você calor, você está esperando um transporte público. Aí olha para o lado, tem um sorvete, você numa maquininha gelado, por R$1. Você vai lá comer. E você não vai jantar seu alimento saudável, vamos dizer assim. Então, você não pode proibir que aquela pessoa tenha o direito legal de vender. Exatamente. Mas você pode fazer com que a parte desse sorvete que está sendo vendido ali, tenha dinheiro para a campanha de prevenção da obesidade. Se a gente está falando de mídia, a gente não está falando só de mídia da televisão. Você observa que certos tipos de alimentos são propositalmente colocados em saídas da barca, em saída de rodoviária, onde a pessoa está com pressa, tem a espera do transporte público e tem a oferta do alimento. Onde o apelo seria maior, né, para esse consumo. É uma estratégia da indústria do fumo que a gente já falou aqui, já fez um programa, né? Botar alguns daqueles totens, algumas das coisas coloridas muito em postos de gasolina, por exemplo, na altura do olhar da criança. Padaria, você já vai formando aquele você vai formando um pensamento. No supermercado é assim, a maior parte dos alimentos das crianças fica no andar baixo. Entendeu? A altura da criança para a criança poder olhar. Você não vai achar biscoito recheado, isso aqui no alto, entendeu? Agora, a gente falou aqui de mídia algumas vezes e é uma coisa interessante porque a gente fala de mídia, a gente tende a pensar em televisão, em campanha publicitária, mas hoje a gente tem um fenômeno difundido que é a internet, as redes sociais. A molecada está toda navegando. E até antes da gente começar aqui a gravar, a fazer esse programa, a gente conversava aqui com a equipe e as pessoas lembravam de alguns perfis, algumas páginas que dão, inclusive, receitas em 1 minuto. Aí você fica olhando ali, geralmente são coisas super calóricas, super gostosas, não vou mentir, mas assim, que não são saudáveis. A gente está discutindo são aqui. Trashes, são trashes, trash. É bem punk, é barra pesada. Você olha e fica assim, que vontade de comer esse negócio aqui. Quer dizer, como é que a gente faz, Cid? A gente pode avançar nesse sentido, dessa conscientização, porque a gente está falando de televisão, mas me parece que é importante a gente olhar para o que essa criançada, para que esses adolescentes estão olhando na internet também, né? Não, volta a interferir na questão, quer dizer, a família é fundamental nisso tudo, isso não há dúvida, né? Mas a legislação, a lei, o Estado, o governo tem que interceder. Nós não estamos falando de uma doença ou de obesidade, seja obesidade infantil, seja obesidade adulta, nós não estamos brincando com uma coisa que a pessoa está gordinha. Nós estamos falando de saúde. Existem trabalhos que demonstram que em 2030, se a gente fechar o olho e abrir, nós estamos lá. Diversos sistemas de saúde do mundo vão quebrar porque não vão ter condições de pagar infartados, amputados, cegos, cirroses, transplantados em programa de hemodiálise. E tudo isso é inerente, na maior parte das vezes, de portadores de obesidade. Isso é interessante o que você está dizendo, seja porque obesidade assim... mórbida ou seja obesidade sobrepeso. O diabetes do tipo 2, que leva a todas essas doenças associadas também, na maior parte da vida, ele se vê por causa do sobrepeso. Porque isso que você está dizendo também é interessante, porque tem um aspecto econômico aí, do ponto de vista do Estado. Porque esse doente, ele não é um doente que, na maior parte das vezes, vai morrer assim, de cara. Ele vai ter uma série de complicações e para o Estado que olha para você como despesa, o Estado vai custear aquele tratamento, então ele volta porque ele faz uma amputação, ele volta porque... Mas já é insustentável. Já é insustentável do ponto de vista da saúde e do ponto de vista financeiro. É subnotificado. Às vezes a pessoa fala assim, morreu de infarto. Então, na verdade, a própria obesidade, a morte por obesidade é extremamente subnotificada. Então, acho que a questão da obesidade tem que ser tratada como um sério problema de saúde pública. Então, enquanto a gente não tiver ações governamentais fortes do legislativo nas redes sociais,
O meu filho, ele, assim como qualquer criança de 5 anos, ele de vez em quando estava vendo aqueles youtubers e tal. E existe um youtuber bem famoso que ele é patrocinado por um negócio de chocolate. E ele, todas as brincadeiras dele envolvem esse chocolate. O meu filho veio me perguntar que ele quer comer aquele chocolate. Quer dizer, o governo vai ter que interceder nisso. Pois é, a gente não está... pode tirar a liberdade da propaganda, mas essa propaganda tem que ser... Era aí que eu queria chegar. Uma propaganda que oriente também a criança, assim como foi do cigarro. Você quer fumar o seu cigarro? Isso é um problema seu. Mas você tem que saber que acontece isso. Você está correndo esses riscos. Era aí que eu queria chegar, porque a gente está falando aqui de duas coisas, né? O direito do ser humano, de qualquer pessoa, a fazer as suas escolhas alimentares, que podem ser ruins. Ela tem um direito a comer o que ela quiser. E, do outro lado, há uma indústria que também tem o direito a vender seu produto dentro aí de parâmetros considerados minimamente possíveis e plausíveis e éticos. E tem se reinventado. Agora, quando tem refrigerante com adoçante natural... É aí que eu queria te perguntar. Mas será que, em alguns casos, a indústria não está aí... não estou aqui culpando ninguém, tá? Mas é só para a gente refletir. A indústria não está aí avançando um sinal? Porque, por exemplo, outro dia eu já vi chips de salaminho. Se o salaminho já é considerado gorduroso, o Murilo tá rindo, mas é sério. Mas chega a ser hipócrita, né? Chips de salaminho, você imagina a quantidade daquilo que foi para cá. Não é frito, é assado. Pois é. Será que não tem aí um desvio ético, sei lá, do que se é saudável para um ser humano? Enfim, é algo que a gente também precisa refletir, Eu acho que Cláudia, não existe nada estabelecido, e eu acho que o que o doutor coloca é muito pertinente. Existe uma necessidade de se colocar limites, né? O governo precisa arbitrar em prol da saúde da população. Ele tem que lembrar para quem que ele governa, né? E o problema é que eu acho que ele fica meio a refém de quem ainda financia Isso não é um governo só, né? Isso não é de um governo, vem de vários... Não, nem é só do Brasil, né? Nem é só do Brasil. Quando a gente pega aí as grandes multinacionais que vendem agrotóxicos, isso está aí desde a década de 40, desde pós-guerra aí, e os governos estão tutelados a isso, né? Então, eu acho que existe uma necessidade urgente de se colocar regras muito bem definidas. Para voltar aqui nessa conversa, vocês não têm ideia de como o estúdio está pegando fogo aqui nos intervalos. Todo mundo com 1000 dúvidas sobre escolhas alimentares mais saudáveis. E aí surgiu a questão dos alimentos orgânicos, que a gente sabe que são livres, pelo menos em tese, deveriam ser livres de agrotóxicos, né, de agentes químicos, enfim, que a Cláudia chamou aqui já de no intervalo, que você disse que eles são... xenobióticos. Não, eles não. Xenobióticos são substâncias estranhas. Não tem nada a ver com o alimento orgânico, não. Esses alimentos, esses componentes químicos que a gente acaba ingerindo... sim, o agrotóxico, inclusive, é um xenobiótico, né? É tudo que é São diferente... dos causadores de câncer, tem várias pesquisas aí mostrando. Pois é, e muita gente deve estar se perguntando agora, Cid, assim, por que a gente não tem mais facilmente acesso a alimentos orgânicos? Por que são tão mais caros? Por que isso, de certa forma, impede que mais famílias façam essa escolha na hora ali de apresentar essa alimentação mais saudável para seus filhos e filhas? A questão do alimento orgânico, né, como o próprio nome diz, né, ele é orgânico, ele é natural, então há uma diversidade de regras que se impute em cima desses alimentos para a produção. Então você tem N restrições de ter uma vasta produção. Então o preço caro se dá basicamente por isso. Porque a produção é menor, né, obviamente tem mais custo de produção, porque você tem que irrigar, você tem que usar adubos orgânicos, são matérias diferentes que você utiliza, sua área de plantio é menor, porque não é uma área tão bem protegida. Quando você fala de produção industrializada, tem uma diversidade de agrotóxicos que protegem de pragas, você às vezes utiliza em áreas cobertas, então a questão do alimento orgânico, essa dificuldade ainda de você ter acesso ao alimento orgânico se dá muito por causa disso, né? Agora, Cláudia, o Conselho Nacional, né, de Segurança Alimentar diz que existe um conceito, eles trabalham com o conceito de comida de verdade. Isso. Para que todo mundo possa entender, porque também tem um grupo um pouco mais radical que acha que comida de verdade é bardana, né? Bardana é uma raiz assim, muito importante, legal, tem no norte, mas não tem acesso para todo mundo, ou outros alimentos assim de nomenclaturas muito difíceis para quem vive nas cidades. Afinal, o que é comida de verdade? A comida de verdade é a comida
mais natural possível. E é uma comida que tem a ver com a sua cultura alimentar, né? Então, o que é a comida de verdade? Eu falo assim, você quer saber o que é comida de verdade? Pergunta para os avós o que era comida. Então, esse conceito de comida, que foi super sofisticado, processado, eu sempre falo para as crianças, quando a gente está fazendo prática educativa em escola de nível fundamental, o que é essa comida de verdade? É aquela comida que a gente entende tudo que está ali, né? Quando eu tenho um rótulo que tem coisas que eu não entendo, eu começo a questionar o quanto 100% de verdade é aquela comida. Então, é a comida in natura, né? Então, a gente estava falando aqui da questão, é tão difícil, é tão impossível se alimentar de maneira natural. É possível, exige organização. É muito caro. Se você for estratégico, comprar em sacolões, comprar na safra, você consegue baratear o custo da comida natural. E a feira, né? As feiras, em comunidades de mais baixa renda, elas até são mais acessíveis. Ao longo do tempo, a gente vem vendo que as feiras vêm ficando mais caras, inclusive estão deixando de existir, né, aos poucos, por conta das grandes redes de supermercados. Mas a gente fala sempre, comida de verdade é a comida mais natural possível. Não é ficar comendo só arroz integral, né? Não é aquela coisa etérea, é uma coisa de verdade e não é cara. Eu né? fiz questão de falar disso porque existe um embate nas redes sociais, né? Fulano come tofu, o outro come... Isso como se isso fosse... Parece até uma hierarquia de comida, né? Eu como melhor que você porque eu como tofu, quinoa. E os alimentos da moda, né? Quinoa foi uma febre. Eu só como comida crua. Cuscuz marroquino. Não, você pode ter isso não estou debochando também de ninguém que faça esse tipo de alimentação, mas o fato é que comida de verdade, como você disse, é o que é possível dentro ali de coisas mais naturais, frutas, legumes, verduras, e que estão ali, muitas vezes, acessíveis. Né? A gente tem uma cultura também, é claro que a gente fala assim, comer bem é caro. Se você tiver organização, como eu falei, a gente pode comer bem de uma maneira possível. Você pode não ter um elenco de 10 frutas para escolher, mas você pode ter o quê? Uma banana, uma laranja, uma carambola, sei lá, aquilo que está ali na região disponível. Agora a safra do caqui. Então, assim, eu posso não ter uma diversidade, mas se eu tiver 2 ou 3 e aquilo fizer parte do meu cotidiano, ok, tá valendo. E vamos combinar que, dependendo da região que você mora, experimenta comer todos os dias fora para você ver o que sai mais caro, né? Exatamente. Acho que essa escolha saudável também tem um fator econômico que pode ser interessante, deve ser observado. Exatamente. Agora, só outro lembrete, se você for à feira, corre do pastel, viu, gente? Senão tudo que a gente está discutindo aqui joga por água abaixo. Não vale de nada. Aquele óleo do pastel também é vilão. Agora, Cid, a gente falava aqui dos youtubers, por exemplo, você contou a história do youtuber que é patrocinado por uma marca de chocolate. A gente sabe que os adolescentes, sobretudo, estão muito ligados a esse pessoal. E se a gente está falando de obesidade, também tem um outro extremo dessa história aí, que são as blogueiras fitness, né? Que tem aqueles corpos que acabam ditando uma moda e ditando um padrão de beleza que a gente sempre aqui na TV Escola luta para desconstruir, porque não existe um padrão de beleza. Existe ser saudável, ser feliz ou não, né? Agora, muitas vezes elas acabam gerando também esse desejo, essa busca por um corpo magro, esbelto. E você contava no intervalo histórias também de que muitas vezes essas blogueiras que têm crianças, têm filhos e emagrecem muito rapidamente depois de um parto, isso também tem um comprometimento da saúde, inclusive, da mãe e dessa criança que nasce. Né? A restrição alimentar durante o período gestacional, se não for muito bem orientada, né? Quer dizer, se você chegar a esse extremo, todo mundo aqui sabe que uma mulher não pode ter filho hoje e um mês depois está com um abdômen perfeito de biquíni numa praia. Quer dizer, isso não tem uma lógica fisiológica, né? Se isso aconteceu, alguma coisa foi feita para se ter essa vontade de ter o corpo e menos preocupação com a questão da gestação. Então, vários trabalhos demonstram que a restrição alimentar para o feto leva a uma provável criança obesa futura. Porque, querendo mal, para poder entender, né, seria como aquele feto estivesse dentro da barriga da mãe e vendo muito pouca oferta de alimento. Então, o que vier de alimento, ele tem que segurar para poder ter energia, para poder crescer. E quando ele nasce, esse sistema já está, vamos dizer assim, impregnado com essa informação. Quando ele começa, já que é filha de uma blogueira, tem dinheiro, vai ter muita oferta alimentar, ele começa a comer naturalmente como uma criança come. A questão dessas crianças é que, como eles já estão impregnados com esse mecanismo, tudo que eles comem, o organismo entende que não vai vir comida. Guarda, porque não vai vir comida. E aí vai acontecendo isso ao longo do dia todo. O metabolismo lentificado, a absorção bem acentuada para absorver o máximo que puder, e aquilo vai acumulando em gordura. A criança vira uma esponja para atrair gordura. Ela não está entendendo o que está acontecendo agora, está tendo muita oferta alimentar,
mas ela continua Mas guardando. o metabolismo porque foi alterado, foi né? alterado. É uma questão que me preocupa muito, né, nessa lógica do fitness e do corpo saudável, é a questão do alijamento social do obeso. Isso piora a situação. As crianças obesas hoje, com essa lógica também, estão sendo cobradas a serem crianças bonitas, crianças magras. Então, a gente já vem observando distúrbios do comportamento alimentar que eram muito comuns em adolescentes, já em crianças muito pequenas, que decidem assim, eu vou parar de comer. Então, isso aí é assustador. De um lado, a gente precisa, sim, combater o problema, mas de outro, a gente precisa criar também, dentro das escolas principalmente, porque a gente está falando de escola porque a criança está ali, né, durante muitos anos da vida, Sim. um outro valor para a questão do valor humano, dos valores das pessoas que se perdem na forma física, né? Já que você tocou na questão da escola, tem algo muito importante que a gente precisa dizer aqui, que é a alimentação feita por, né, pelas merendeiras, né, quem está lá, quem está no dia a dia com a criança. A gente sabe que o Brasil tem muitos modelos, muitos seguem lá as recomendações do PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e outros não. Mas no caso em que a escola tem autonomia de fazer sua escolha, eu vou fazer a merenda aqui com um cardápio diferenciado, o que você e vocês do programa têm observado do que funciona, o que dá certo com essa criançada? Dá certo, primeiro, trazer a questão da cultura alimentar local, né? Então, toda criança ela tem uma memória daquela comida boa que a mãe faz. Então, por isso que a gente tenta muito aproximar esse diálogo com os pais para tentar entender, independente de um cardápio que venha, qual é a mudança possível, porque às vezes você está cerceado nos gêneros que você pode comprar, né? Então, assim, é dentro daquele possível, né? É lógico que valorizando o que é saudável, não adianta a criança falar, não, eu adoro cachorro-quente que minha mãe faz. Sim. Mas a gente valorizar as receitas de família e tentar adaptá-las à alimentação escolar. Então, a gente precisa realmente adaptar isso às diferentes realidades para que isso, de verdade, seja atrativo para aquelas crianças. E para a escola que não tem, a gente sugere, porque a gente sabe que muitas redes compram achocolatados e biscoitos exatamente por serem industrializados, para baratear ali um certo custo aluno, né? O que não é o recomendado, né? O que não deveria ser, né? Talvez os pais aí possam fazer uma certa pressão para que as instituições, as redes, mudem esse hábito ali daquele lugar, né? Existem alguns programas que dão café da manhã na chegada da criança da escola. E, geralmente, o café da manhã é leite e aí tem se colocado café para evitar o achocolatado. Mas, mesmo assim, é muito difícil as crianças aceitarem. Então, existe uma necessidade realmente da gente trabalhar muito essa questão da aceitação, a questão da primeira alimentação. A criança vai em jejum para a escola e não é uma coisa que independe da comida. Às vezes tem comida em casa, mas o adolescente, principalmente, não come de manhã. Então, assim, eu acho que a gente precisa aproximar a cultura, mas também fazer que eles aceitem alimentos que são saudáveis, né? Então, essa questão do café da manhã, ela tem sido emblemática, porque ou você coloca o achocolatado de caixinha ou você joga um monte de leite fora. Então, assim, as soluções não são fáceis, mas a gente tem que conversar. Às vezes as merendeiras, né, as manipuladoras, elas têm um olhar especial. Elas estão com cada criança e eu falo que o coração da alimentação da escola está na mão delas. Então, são pessoas muito preciosas que precisam ser valorizadas também. E receber informação para isso Exatamente. também, né? Porque muitas também não têm, Não né? tem. Já são jogadas, né? Fazem um concurso, vão parar dentro da cozinha e se viram. Cid, como a gente disse aqui logo no começo do programa, você é especialista em cirurgia bariátrica. Muita gente ainda hoje acha que a bariátrica é uma alternativa à obesidade, né? Então vou fazer uma bariátrica que aí eu emagreço, fico no shape, como se diz também, e tá tudo certo com a minha vida. Não é isso, né? Em que casos a bariátrica ela é efetivamente recomendada? Na verdade, até é engraçado num cirurgião bariátrico, numa mesa de discussão sobre obesidade infantil. Para mostrar a preocupação que eu tenho em relação à obesidade, né? Eu vejo a obesidade na pior das suas feições, né? Que é o portador de obesidade mórbida, que é o doente de 350 quilos que não anda mais, é o paciente que não consegue fazer sua higiene pessoal, é o paciente que tem diversas doenças gravíssimas, é o paciente que já não trabalha mais, é o paciente que é um gasto enorme para a sociedade por causa das doenças e para a família, porque não tem mais uma força de trabalho. Iniciar uma ideia de que você seja portador de obesidade e que você deveria, né? Isso é uma questão pessoal, mas você deveria procurar uma informação de um profissional para saber o que seria melhor. É você pegar seu índice de massa corporal, que é pegar o peso, dividir pela altura ao quadrado, você vai ter um índice. Se ele já estiver acima de 35,
se você tem alguma doença associada, uma diabetes, uma hipertensão, algumas doenças, seria interessante você procurar um profissional para que ele te oriente em relação ao tratamento da obesidade. Porque a cirurgia bariátrica ela é extremamente eficiente. Você tinha uma doença no passado que você tinha 100% de não resolução. O paciente era portador de obesidade mórbida, às vezes ele conseguia emagrecer, voltar a algum peso, mas se você olhar no geral, mais de 90% deles permaneciam obesos mórbidos e tinham suas doenças associadas e faleciam com a obesidade mórbida. Então, as técnicas de cirurgia bariátrica que começaram na década de 50 e só foram autorizadas na década de 90, e no final da década de 90 que vieram para o Brasil, têm se mostrado extremamente eficientes quando o doente é bem avaliado e bem operado. Então, volto a dizer que eu estar numa mesa para falar sobre prevenção ou sobre obesidade infantil, para mim, é super importante, porque eu vejo todas as etapas. Eu trato a pior das etapas, que é a cirurgia. Quer dizer, eu vivo disso, né? E eu estou querendo que não tenha isso. E é bom que a gente diga também que não é uma coisa assim, embora esteja dizendo a cirurgia, as técnicas amadureceram bastante, mas é uma coisa muito complicada porque tem a ver muito com o psicológico da pessoa também, né? Muitas vezes esse processo de readaptação depois da cirurgia é complicado, tem sofrimento, a pessoa não consegue mais comer aquilo que ela gostava, que ela tem toda uma cultura, né, para poder, naquele tipo de alimentação. Né, ela tem que se reconfigurar, exatamente. Mas na verdade, não é simples, né? Na verdade, é assim, a cirurgia bariátrica, os mecanismos fisiológicos que acontecem depois do doente operado, dão muito conforto para que o doente depois tenha uma vida, vamos dizer assim, totalmente normal. Obviamente, depois que opera, o período de adaptação à dieta, voltar a aprender a mastigar, porque vai ter que mastigar o alimento e descer um alimento como todos nós deveríamos fazer. Isso tudo demora, às vezes, um pouco, entendeu? Mas depois que o doente está adaptado ao hábito alimentar pós-operatório, ele tem uma vida absolutamente normal. Mas o que se quer é que não se chegue a esse... É por isso que eu estou aqui. É por isso que você está aqui, exatamente. Cirurgião bariátrico, que já fez milhares de cirurgias, eu já operei no mundo inteiro. Pra vocês terem uma ideia, eu já fui várias vezes à Índia operar, fazer cirurgia de demonstração. Índia, China, Costa Rica, México, França, etc. Você imagina, tem obesidade mórbida na Índia, entendeu? Pela entrada do alimento industrializado. Então, na verdade, eu já vi de tudo em cirurgia bariátrica, né? Não dá para dizer que vi de tudo, mas vi tanta coisa que me faz hoje ser um médico muito mais da prevenção do que do tratamento. Quer dizer, eu continuo operando, hoje mesmo eu operei 4 de manhã, mas isso me assusta, por isso que eu também trato com essa questão da prevenção da obesidade. Mas agora, o grande problema também é esse acompanhamento, né? Quando a gente fala de obesidade infantil, a rede pública de saúde ainda, eu entendo que ela ainda está bem deficiente no que a gente chama linhas de cuidado à pessoa obesa. Então, é uma necessidade. A escola trabalhar, mas é uma necessidade. A rede de saúde também está pronta para acompanhar esses casos, né? Tá certo. Olha, muito obrigado, Cláudia, Cid, pela presença aqui no Salto para o Futuro de hoje. Obrigada aos dois. Acho que fizemos alertas importantíssimos para quem está nos acompanhando. Bem, o debate de hoje chegou ao fim. Agradecemos mais uma vez as presenças do Dr. Cid Pitombo e da professora Cláudia Valéria Cardim, do Instituto de Nutrição da UERJ. Se você gosta do Salto e quer ficar por dentro de tudo o que a gente faz, é só acompanhar a TV Escola nas redes sociais. Tanto no Instagram quanto no Facebook, você pode deixar perguntas e mensagens, sugerir temas ou saber dos bastidores do Salto. E agora você também pode mandar suas perguntas e comentários para o nosso WhatsApp. Anota aí o número, 21 97675 7432. Além disso, no nosso site, você pode rever os programas e saber mais sobre os perfis dos nossos convidados. O endereço é tvescola.org.br/salto. O Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. A gente se vê aqui na TV Escola, porque é bom saber. Tchau. Tchau.